Lucas capítulo 19, a qual o nosso irmão presbítero Claudemir leu, livro de Lucas capítulo 19, glória a Deus. Lucas capítulo 19, glórias ao nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor da glória, graças a Deus, aleluia. Lucas capítulo 19, quero agradecer a Deus por tudo. E agradeço a Deus por você olhar e ver sua família na casa do Senhor. Se assenta, Manassés. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 19. Eu quero deixar com os irmãos a leitura oficial que o nosso irmão leu. Lucas 19, versículo 5. Respeito de Zaqueu publicano. Glória a Deus. Não converse. Ora a Bíblia. Vamos meditar na palavra. Porque eu tenho certeza que a palavra, ela vai me orientar, ela vai te orientar, ela vai nos balizar, ela vai nos dar uma direção. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O versículo 6 da igreja. Ele desceu rapidamente, alegando que se recebeu. Lucas. Ô Lucas, quando esse telefone é abençoado? Ô Jeová. É o versículo de número 7, diz assim, ó: todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Lê o versículo 8, Claudemir, por favor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, sendo que em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Quantas vezes ele iria restituir? 4. Vamos já descobrir por que 4. Então lhe disse Jesus: hoje houve nesta casa salvação, pois que também este é filho de Abraão. Senhor, graças te damos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Quando nós olhamos para Zaqueu, irmãos, por que Zaqueu é chamado de um publicano? Porque naquele tempo, quando o imperador Tito Vespasiano invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém ficou à mercê do Império Romano. Jerusalém ficou sob o comando de Roma. Jerusalém não movia um pé se não viesse a ordem de Roma. Jerusalém não fazia assim com o pé se o imperador César lá de Roma não desse a ordem. Ela estava na mão de Jerusalém. Jerusalém estava na mão do Império Romano. O Império Romano pegou Jerusalém e amassou na mão, porque Jesus tinha falado que não ficaria pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Vespasiano entrou em Jerusalém. Acabou, foi uma tremenda devastação, e o Império Romano foi lá e sentou o trono lá e mandava, aleluia, pela desobediência. Mas aqui nós vemos aqui que Zaqueu, o publicano, ele trabalhava para o Império Romano, ele era um cobrador de imposto. Naquele tempo, quem cobrava imposto, irmão, ele tinha uma certa, além dele ganhar um salário, ele tinha uma porcentagem, daquele imposto que ele cobrava. Algum historiador disse que era 5% do que cobrava. E o que acontece? E quando ele ia cobrar uma pessoa, e aquela pessoa não tinha bens, não tinha dinheiro, não tinha prata, não tinha ouro para pagar aquele imposto, o que aquele cobrador de imposto fazia? Ele levava animais, levava tudo, irmão. Ele levava tudo, não dava moleza. E Zaqueu era um tipo de judeu que fazia isso. Zaqueu fazia isso, cobrava imposto. Agora veja comigo na Bíblia, irmãos. Veja comigo na Bíblia. Quando você leu o versículo de número 4, versículo 8 aqui, o versículo de número 8, o que é que diz aqui no versículo 8? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, restituo quantas vezes? Quantas vezes mesmo? Não foi 2 nem 3, mas 4. Mas por que 4? Porque Zaqueu era um judeu. Embora ele trabalhasse para o Império Romano, ele era um judeu. E um judeu, irmãos, ele conhecia a lei. Um judeu sabia a lei de Moisés. Um judeu, desde pequeno, já era instruído a buscar o conhecimento da lei. Hoje, muitos filhos de crente, irmão, o pai está na igreja e o filho está jogando snooker, o filho está jogando baralho, o filho está daquele jeito. É hoje que acontece nesse mundo moderno hoje. Mas no judaísmo, não. O judeu, o que acontece? Quando ele já nasce, quando é pequena, ele já começa a instruir o seu filho no caminho do Senhor. É tal que quando Jesus, ele discursa, quantos anos Jesus discursa? Quantos anos? 12 anos, porque segundo os judeus,
Quando a criança tinha 12 anos, era chamado de filho da lei. Era chamado de filho da lei. Hoje em dia, irmãos, eu fico feliz, irmão Emerson. Continua trazendo o seu filho Abraão. Continua trazendo o seu filho Abraão para a igreja. Traz um tempo para o meu. Se a gente trouxer o nosso filho, o diabo não vai ter poder contra o nosso filho, irmãos. Aleluia. O diabo não vai ter poder contra o nosso filho. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Eu fico irado, chateado quando a rapaz não quer cantar. Aleluia. Presta atenção, irmão. Presta atenção que Deus tem coisa para você nessa noite. Vou falar tudo que Deus está mandando, irmão. Vou falar tudo que Deus está mandando aqui, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu, ele chegou lá, irmão, disse: Senhor, ele era pequeno, irmãos. Pequena estatura. Mas ele procurou ver Jesus, irmãos. Ele procurou, ele teve a curiosidade de ver Jesus. Quem era Jesus? Mas a sua estatura não dava. Ele subiu naquela árvore. Alguns dizem figueira brava, outros dizem cobra, mas ele subiu. Por que ele subiu na árvore? Ele subiu, irmãos, e Jesus, quando passou lá, disse: Zaqueu, desce que eu vou passar hoje na tua casa. Quem procura Jesus, encontra Jesus, irmão. Quem é curioso por Jesus, encontra Jesus, irmão. Quem procura Jesus, encontra Jesus, irmãos, aleluia. Quem procura Jesus, encontra Jesus, irmãos, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu desceu, levou-o à casa dele. Agora um detalhe: Zaqueu era um publicano, trabalhava para o Império Romano. Quem trabalhava para o Império Romano é chamado de publicano. O judeu chamava de o traidor, porque era um judeu trabalhando para o inimigo. E Zaqueu estava lá. Quando Zaqueu disse assim: eu resolvo dar quadruplicadamente do que eu tenho tomado. Quem se lembra do jovem rico? Quem se lembra daquele jovem rico que nós lemos agora aqui, presbítero Valdemir? No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Em Lucas 18, versículo 18, tem um jovem rico lá. Ele chegou para Jesus e disse: Jesus, que faz para entrar o reino dos céus? Não é isso que diz a Bíblia? Jesus disse: tem que guardar os mandamentos? Sim. Ele foi citando. Jesus foi citando os mandamentos de guarda, tudo isso. Jesus falou assim: vai e vende tudo que tens e dá dinheiro aos pobres. O que é que ele fez, irmãos? Ficou triste, meia volta e nem saber. Enquanto o jovem rico não deu ouvido ao que Jesus falou, Zaqueu já de prontidão disse: eu resolvo dar tudo que eu tenho aos pobres, e aquilo que tenho roubado ou melhor, defraudado, pagarei 4 vezes mais. Eu tinha observado esse número 4 que Zaqueu quis expressar. Eu tive expressão, eu fui mergulhando nesse nome. Por que Zaqueu falou 4 vezes? Quando você olha na lei de Moisés, capítulo 22 do livro de Êxodo, Êxodo capítulo 22, se você acompanhar comigo em Êxodo capítulo 22, versículo 1, que diz a palavra do Senhor, referente ao que Zaqueu expressou. Livro do Êxodo, capítulo 22, versículo de número 1, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Suponhamos que Zaqueu, ele estava dizendo o seguinte: a quem tenho eu tomado uma ovelha, pagarei 4 ovelhas. Porque se fosse 5 animais, era referente ao boi. O que esses 4 que ele refere aqui? Porque quando a pessoa não tinha bens para pagar o posto, pagava com bois, com ovelha, com animais, daí por diante. E ele disse: eu pagarei 4 vezes mais. E na lei mosaica, quando você deveria pagar 4 animais por um, era quando era ovelha. Amém? Você entendeu? Essa palavra é profunda, irmão. Você observando, é profunda, irmão. 4 vezes mais. Agora, por que ele paga 4 ovelhas? Por que ele quis pagar 4 ovelhas? Por que ele quis pagar 4 ovelhas? Porque na casa dele tinha um cordeiro, irmãos. Na casa de Zaqueu já tinha um cordeiro, irmãos. E ele estava dizendo: eu estarei retribuindo 4 ovelhas aqui, tenho tomado, mas na minha casa já tem o cordeiro pascal. Irmão, põe o cordeiro pascal na tua casa, obreiro. Põe o cordeiro pascal no centro da tua família, no centro da nossa família. Tem que estar o cordeiro, tem que estar o cordeiro no centro da nossa família. Se nós não colocarmos o cordeiro no centro da nossa família, o diabo quer se andar com a nossa família, com nossos filhos, com nossos esposos, com a nossa parentela, mas em nome de Jesus, não vamos dar lugar ao diabo, irmão. Não vamos deixar o diabo entrar no céu da nossa família, não, aleluia! Aleluia! Porque se nós dermos brecha, irmão, ele entra na nossa família, presbítero, ele entra, ele não respeita princípios, não respeita. Respeita é ruim. Ele não respeita, pode ligar, Lucas. Ele não respeita, irmão. Já está escrito no livro de Efésios 4, 27. Não tens lugar ao diabo. Se o crente der lugar ao diabo, ele sai para casamento, ele põe o filho na maconha, ele põe o filho na droga, ele põe o filho na farinha, ele arrebenta com tudo. Se o homem de Deus, não criar o nosso filho na doutrina, no seu nome de
Jesus. O meu filho tem que ser uma bênção. A minha mulher tem que ser uma bênção em nome de Jesus. O teu filho tem que ser uma bênção. Deus que ser uma bênção em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu sou do manto, irmão. Eu do manto, irmão. Aleluia. Tem que a cinza sair. Tem ou não tem, Valdemir? A cinza tem que sair, como diz a lei. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o fogo não se apagará, aleluia. A cinza, quando tem cinza, não pega o fogo. Mas quando se abana e sobra a cinza, o fogo pega. Deixa o fogo do Espírito acender na tua vida, meu irmão. Deixa o fogo do Espírito Santo acender na tua vida, aleluia. Eu observava aqui Zaqueu, irmãos, pequena estatura, simples. Mas o que eu vejo de Zaqueu aqui, irmãos, a humildade. A humildade, a simplicidade. O poder de Deus se apara a simplicidade do homem e da mulher de Deus. Aqui em Lucas capítulo 19, o versículo de número 6, ele desceu toda a pressa e recebeu com alegria. Pode deixar chorar, irmãos, aleluia. Quando achou uma alegria, aleluia. O meu daqui vai estar chorando também. Pode deixar chorar, irmão. Fica à vontade, deixa chorar, irmão. Aleluia. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, está no versículo 6. Deixa chorar, irmão. Pode deixar, fica à vontade, irmão. Irmão, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Quando nós abrimos a porta da nossa casa para Jesus entrar, irmãos, a coisa muda. A coisa muda. Deixa Jesus entrar na tua família, meu irmão. Deixa o Senhor fazer morar no seio da tua família, aleluia. Eu lembro da passagem bíblica, irmãos. Quando Jesus se depara com os discípulos, você pode ver na sua Bíblia aí, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Jesus estava em folha, tinha acabado de ressuscitar. E ele está ali, irmãos, e os discípulos tudo com medo, com as portas fechadas, está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. E as portas estavam todas fechadas, trancafiadas ali. E de repente, Jesus aparece no meio. No meio. Apareceu no meio. E o que ele fez com os discípulos? Ele soprou nos discípulos. Ele fez assim, ó. Nos discípulos, nos apóstolos. E quando ele sopra nos apóstolos, o que ele fala? Uma palavra que ele fala. Olha o que ele fala. Ele está soprando na tua vida hoje. O sopro do Senhor em nossa vida é para a melhoria. O sopro do Senhor no inimigo é para matar e para derrubar. No inimigo do Senhor e no inimigo da obra do Senhor. No livro do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de número 22, é o que diz assim, ó. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ele fez assim, ó, nos apóstolos. E na hora, os apóstolos, mas irmãos, há tanto tempo que os apóstolos estavam com Jesus. E por que Jesus sopra sobre eles depois que ressuscita? Por que os apóstolos aqui recebem o sopro de Jesus só após a ressurreição de Jesus Cristo? Por que Jesus não soprou sobre eles, irmã Andréia, irmã Conceição, Emerson, irmãos? Por que Jesus não soprou sobre os apóstolos antes dele morrer? Porque teria que soprar depois da morte mesmo, irmãos. E quando ele sopra sobre os apóstolos, recebeu o Espírito Santo. De quem que Jesus lembrou? De quem que Jesus lembrou? Ele lembrou do pai dele quando soprou sobre Adão. No capítulo 2 do Gênesis, versículo 7, o moleque Adão estava lá deitado no chão. Deus fez o homem com as próprias mãos. Ele fez céus e terra e mar e tudo pelo poder da palavra. Quando foi fazer tu e eu, ele pegou o boneco de barro, maçapê e fez, nos desenhou ali, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ele pegou o boneco de barro, nos desenhou ali, nos moldou e nos fez. Eu vos pergunto essa noite, por que o Senhor fez o homem com as mãos? Isso mostra a intimidade que ele tem contigo, tem comigo, irmãos. Às vezes nós pisamos na bola, nós erramos, mas lembremos que foi o Senhor que nos fizeram com a sua própria mão. Ele te fez com a mão, meu irmão. Ele te fez com a mão, meu irmão. O que é isso? Mostrando que ele tem intimidade contigo, que ele queria ter intimidade contigo. Aleluia. Por isso, desde o princípio, ele nos fizera com as suas mãos, mostrando que nós teríamos que ter, que nós teríamos que voltar a nossa intimidade para com ele, assim como ele nos fizera com a sua intimidade para conosco, irmão. Não perca a intimidade com o Senhor por nada, por conversações fiadas, por fofocas desinfernais que querem acabar com o ministério teu, com o teu ministério, em nome de Jesus. Não deixa o diabo se lembrar, não vamos deixar não, mas que o inimigo quer arrebentar com a nossa vida, aleluia. Ele não quer ver você como você está aí. Olha para o teu lado aí, irmãos, tua família está do teu lado. Alguns da tua família estão do teu lado. O diabo está feliz com isso? Tá não, está irado. Porque ele não tem família. O inferno que ele vai participar não é dele, é emprestado. O inferno que ele tem lá nem dele é.
Você está aí do seu lado, seu filho está do seu lado, sua mulher, sua esposa, seu parente, isso é precioso, irmãos, aleluia. Sabe por quê? Porque isso, a família vai crescendo em estrutura da palavra, aleluia. Vai criando unida, aleluia. Bem, irmãos, o Senhor foi lá e soprou sobre o moleque Adão, o boneco Adão. Adão se acordou. Mas o Senhor disse, viu a solidão de Adão. O Senhor olhou para Adão e viu a solidão de Adão, a sua vida solitária. E disse, falei uma disjuntura que esteja ao seu lado. Seu lado. Quão bom é ao homem, a mulher de Deus, estar do seu lado a lado na obra, irmãos. Quão bom é para o casal que está com os pés na obra, irmãos. Quão bom é para você, meu irmão, que está com seu esposo na obra. O diabo fica irado com isso, porque nem esposa teve direito e você teve direito ao esposo, aleluia. Ele não teve direito ao esposo, irmão, aleluia. Você teve direito, irmão. Então é precioso isso, irmão. E quando Deus sopra sobre Adão, Adão respira. E no Novo Testamento Jesus faz o mesmo. Ele pega e sopra sobre os 12. Foi sobre os 12 ou foi sobre os 11? Sobre os 12 ou sobre os 11? Sobre os 11. Porque ele tinha ressuscitado. Ele já tinha ressuscitado e Júlia tinha traído, tinha morrido. Os 12 é lá em Atos 1, versículo 8, 15, por ali. Que quando na nova eleição, ali só tinha 11, porque um já tinha partido, que era o traidor Judas. Ali tinha 11. E quando ele sopra sobre os 12, ele recebe o Espírito Santo. É como alguns dizem para ele, não, eu quero ser testemunho do Senhor, sim, quero ser testemunho, maravilha. Só que sempre a testemunha de Jesus Cristo, olha o que tem que ser. Atos 1, versículo 8. Olha como tem que ser a testemunha do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, é o que diz a palavra. Eu sou preocupado com a palavra, porque a única coisa, irmão, que nos dá oxigênio para andarmos, para prosseguirmos, para viajarmos na fé, é a palavra e a oração, irmãos. As demais coisas são apenas complementos, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Gabriel. Atos 1, versículo 8, que diz a palavra do Senhor, diz assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aqui dizendo as 3 cidades principais: Judeia, Samaria, em toda a região. Aleluia. O que acontece, meu? Jesus disse: vocês querem fazer a minha obra? Queremos, Senhor, mas para fazer a minha obra tem que se encher do Espírito do Senhor. Se enche, meu irmão, se enche do Espírito do Senhor, se enche, meu irmão. Não existe outro método, não existe outra metodização de se encher do Espírito Santo, a não ser pela palavra, a não ser pela palavra e pela oração. Aleluia. Gabriel, está conversando Gabriel, irmãos, aleluia. Aleluia. Não existe outro meio a não ser pela palavra, irmão, aleluia. Aleluia. Busca a palavra, irmão obreiro. Busca a palavra, obreiro. Busca a palavra, irmão. O que é que você vai pregar se você não lê a palavra? Não vai pregar nada, então leia a palavra, se instrua na palavra, porque ela te balizará, ela te orientará, ela será a bússola do obreiro, ela te indicará o norte, aleluia. Não adianta, irmão, nesse mundo cheio de modernização aí, esse tal de santo Google é conhecimento demais. Se o crente não sabe expressar a palavra, o diabo engole. Tá bom? Engoliu. Hoje tem um tal de crente santo Google. Não lê mais a Bíblia. Só crente, irmão, e não me importa. Eu fico irado com esses pregadores que só não, tá? E põe um tal de tablet. Que é isso? Tem que comer bebida, meu bebida. Esse negócio de modernização demais, isso causa um alucinamento espiritual de Deus, irmão. Esse negócio de tablet, de não sei o que, tem que ser Bíblia, tem que ser palavra. Temos que queimar pestão, não, nada disso nessa modernização nos causa uma frieza desgramada, aleluia. Aleluia. Eu fui numa certa igreja há um tempo atrás, pregar, alguns anos atrás. E chego naquele altar. E do meu lado ali tinha um homem de Deus. Com um notebook desse tamanho. Para ler o versículo. Dá pra ver ele de perto.
Jesus era com pergaminho, irmãos. Quando ele entrou na sinagoga lá, deram-lhe o pergaminho. Oh, aleluia. Sabe porque isso aí, há muita modernização faz com que o homem de Deus não lê a palavra. Vá lá no santo Google e acha tudo mastigadinho. E às vezes quando você lê com você mesmo, o Espírito Santo vai te dando, Andréia. O Espírito Santo vai te dando, como ele te dá, não dá para mim. Como ele te dá, presbítero, não dá para mim. Ele dá diferente para cada um de nós. Por isso, examine. Porque quando nós examinamos, mas o Senhor vai te dar inspiração divina. Quando você examinar, irmão, mas o Senhor vai te dar inspiração diferentemente um para o outro. Porque o que o Senhor inspira para você, Emerson, para mim é totalmente diferente. No mesmo Espírito. Mesmo Espírito, Alexandre. A inspiração que o Senhor te dá não me dá a mim. A inspiração que o Senhor te dá, presbítero, a mim não dá, é diferente. A inspiração que eu te dá, André, para mim não dá, é diferente. Sempre o mesmo Espírito, e o Senhor diz, há diversidade de operação, mas no mesmo Espírito, irmão. E ali aquele homem de Deus com aquele notebook desse tamanho, irmão, em cima do altar. O altar do Senhor é santo, irmão, aleluia. É a palavra de Deus, irmão. Vai saber que naquele notebook não está cheio de pornografia maligna, irmão. Quando é que está a pornografia? Quem sabe, irmão? Em cima do altar do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, quando eu vejo aqui, Jesus soprou sobre o discípulo, receberam na hora o Espírito Santo. Eles andavam com Jesus, comungavam com Jesus, comia pão com Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Era somente na ressurreição de Jesus, quando o Senhor dera, quando ressuscitaram dos mortos. Lá quando você lê o Evangelho de São João, capítulo 20, ele está ressuscitado. E quando nós lemos aqui em Atos 1 e 8, Jesus diz, vocês querem ser meu testemunho? Queremos. Então vocês vão ser cheios do Espírito Santo primeiro. Se enche do Espírito Santo do Senhor, meu irmão. Que alguém vai olhar para você e vai dizer assim, mas rapaz, eu não acredito, aquele é o Manassés. É o Manassés. Aquilo é o Claudemir. É o Claudemir, sim senhor. Aquilo é o Emerson, sim, é o Emerson, aleluia, é o Espírito Santo que faz, que modula, que nos, aleluia, que vai nos tirando as arestas, as coisas que não agradam ao Senhor, ele vai tirando, ó, vai cortando tudo. Quando nós vimos, irmãos, no capítulo 15 do Êxodo, nós temos a mania de falar que foi Moisés que abriu o mar vermelho, não é isso, diaconisa ela, hein? Nós falamos, está na Bíblia, mas por detrás dessa cortina, tem um mistério, irmãos, aleluia. Como nós já vimos nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 15, no versículo 8, quando Moisés toca o cajado na água, Moisés toca o cajado na água, mas tinha alguém por detrás da cortina fazendo alguma coisa. Quem era? O Senhor. O Senhor com as suas narinas. Narinas, está plural. Uma, duas. Com a sopro das suas narinas, ó. O mar vermelho congelou, está na Bíblia. Gênesis 15, Êxodo 15, versículo 8. E com o sopro das suas narinas, o mar parou, congelou do lado do outro, e o povo passou em terra seca, aleluia. É o sopro do Senhor, acontece alguma coisa. Quando o Senhor sopra, alguma coisa acontece, irmão. Tomara que o Senhor sopre em direção a nós aqui, e nós seremos mais e mais revestidos do Senhor, irmãos, aleluia. Eu falei ontem com a diaconisa ela, tudo bem, diaconisa, ela quase morta, tudo bem, evangelista, não foi ninguém na igreja, tem paciência que Deus vai mandar. Foi ou não foi, diaconisa? Aleluia. Quando eu falo com ela, quando não vem ninguém, só ela falar, já sei como é que está a situação, não precisa nem expressar mais nada. Falei, Pai do Senhor, diaconisa, tudo bem, irmão, não, eu digo, eita, rapaz, não foi ninguém. Liguei pro cooperador Alessandro, tudo bem, Alexandre? Ele falou, rapaz, não foi ninguém também, falei, vamos ter paciência, aleluia. Nós estamos na aprovação do Senhor, irmãos. Você aqui, eu estava lá trabalhando na maior luta. Eu falei, meu Deus, cobre com o teu sangue. Eu falei, meu irmão, diaconisa, calma que Deus vai mandar o povo. Teu povo está vindo, diaconisa. E tem gente para membrar aqui, irmãos. Tem gente a roda, irmão. Eu, em nome de Jesus, o Senhor disse, meu servo. Falou comigo assim, meu servo, põe a tua vida em ordem. Falou comigo seguindo agora de eu trabalhando assim, Senhor. O Senhor falou, meu servo, põe a tua vida em ordem. Eu falei, Senhor, tem paciência, que eu estou pondo aos poucos, Senhor. Estou pondo aos poucos, Senhor. É difícil nesse mundo de tanta facilidade, a gente se ajustar com Deus. É difícil, irmão. É difícil. A gente tem que se devagarzinho, se ajustando com o Senhor. Porque quando nós vamos se ajustando com o Senhor, as coisas irão acontecer dentro do plano do Senhor, irmãos, aleluia. Veja comigo isso aqui, irmãos, sobre o sopro do Senhor, no livro do 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, nós estamos falando do sopro do Senhor. O Senhor vai soprar um vento tremendo sobre o iníquo.
E com o sopro da sua boca matará ao iníquo. Não é Satanás, mas aquele que representa ele, o anticristo. Aqueles que seguem a linhagem do anticristo, aqueles que seguem a mesma linguagem do anticristo e perseguir a casa do Senhor. O sopro do Senhor levantou Adão. O sopro do Senhor levantou os apóstolos, recebeu o Espírito Santo. O sopro do Senhor, Satanás será aniquilado. Ou seja, o seguidor do anticristo será aniquilado, aquele que persegue a casa do Senhor. E o sopro do Senhor, irmãos, os apóstolos receberam, e o sopro do Senhor, o mar parou e congelou. E o sopro do Senhor na tua vida, na minha vida, haverá uma mudança, irmãos, aleluia. Haverá mudança, irmãos, aleluia, tremenda. O sopro do Senhor, quando chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: Senhor, a quem tenho defraudado, quadruplicadamente eu pagarei. Meu Deus, quase falar a língua estranha agora. Aleluia. Agora eu vos pergunto, irmãos, de que cidade era Zaqueu? Quem lembra? A cidade de Zaqueu, que nós lemos aqui? Você lembra? Zaqueu era de qual cidade? Quem lembra? A leitura? Da cidade de? Não. Jerusalém. Não. Não. Jericó. Só que quando nós vamos estudar a história de Jericó, se você abrir a sua Bíblia agora aí, Emerson, irmã, irmãos, se você abrir a sua Bíblia agora em Josué capítulo 6, versículo 26, olha o que está escrito aí. Em Josué capítulo 6, versículo 26, haveria uma maldição dada por Josué. Quando Josué invade Jericó, que ele destrói Jericó, ele disse: maldito é o homem que reedificar Jericó. Amém, Radassa? Não quis cantar, né, Radassa? Mas está fazendo zoada. É isso aí, depois eu te pego em casa e não te dou café. O Senhor disse para Josué. Josué chegou para o povo e disse: olha, gente, quem reedificar Jericó será amaldiçoado. Está ou não está na sua Bíblia aí? Josué capítulo 6, versículo 26. O homem que reedificar Jericó morrerá. Quando ele lançar os fundamentos da casa, morrerá o filho primogênito. E quando ele lançar as portas, morrerá o filho segundo. E aí um bobão foi lá e se meteu a bobo e foi lá, irmão. O Senhor já tinha falado na boca do homem de Deus lá muitos séculos atrás. Livro de Josué capítulo 6, versículo 26. Josué tinha falado: quem maldito é quem reedificar Jericó. E muitos anos depois, séculos depois, foi lá um homem chamado Iel. Está escrito no capítulo 16 de 1 Reis, versículo 34. Esse Iel se levantou em 1 Reis capítulo 16 e versículo 34, não dando ouvido o que o Senhor tinha falado em boca de Josué. Ele foi lá e levantou a Jericó. Ele restaurou Jericó novamente. E quando ele estava, irmãos, lançando os fundamentos da casa, você viu, presbítero? Quando ele começa a reedificar os fundamentos, quem é que morre? O filho primogênito desse Iel, que seria o Abirão. Mas o Senhor tinha falado há muito tempo na boca de Josué: maldito é o homem que edificar Jerusalém. Irmão, se o Senhor diz para você não fazer a coisa errada, não faça a coisa errada, porque terá correção do Senhor. Se o Senhor diz não beba cachaça, não beba cachaça. Se o Senhor diz não beba vinho, não beba vinho. Se o Senhor diz não fume, não fume. Se o Senhor diz não prostitui, não prostitui. Se o Senhor diz não roube, não roube, porque tem correção do Senhor. Aleluia. E o Senhor disse: olha, maldito é o homem que edificar a Jericó. Mas ele não quis dar ouvido à voz do Senhor. E repete em 1 Reis, Manassés, em 1 Reis capítulo 16 e versículo 34. O que o Senhor tinha falado com Josué há muitos anos atrás. Aquele Iel foi lá, irmãos, e desobedeceu o Senhor e foi lá e reedificou novamente Jericó, a cidade a qual esse homem estava lá, o Zaqueu, publicando sobre a cidade de Jericó. Havia uma maldição. Sobre a cidade de Jericó haveria uma maldição, amados. Aleluia. E quando aquele homem começou a lançar os fundamentos, morre o seu filho. Leia comigo em 1 Reis, capítulo de número 16. Eu gosto de Bíblia, irmão, porque não adianta eu pregar e não mostrar na Bíblia, porque o que vai edificar é eu pregando e mostrando na palavra. E os irmãos vão ver que eu não estou pregando mentira. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 34, diz assim: em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos,
morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor que falara pelo intermédio de Josué, filho de Nun, dizendo: maldito é o homem que reedificar a cidade de Jericó. E o teimoso foi lá e reedificou, e a espada do Senhor veio sobre ele. Quando a gente não dá ouvido à voz do Senhor, a correção do Senhor vem, não perdoa ninguém. Quando o homem de Deus não dá ouvido, a correção do Senhor vem, rebentando tudo, aleluia, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o Deus que nós tememos, irmão. É um Deus que não brinca. E diz a Bíblia que o Senhor trabalha na vida que nele espera e confia. Tenhamos em Deus a confiança. Vamos pôr em Deus a confiança que o nosso filho será uma bênção melhor do que nós, que a nossa família será restaurada melhor do que nós, porque se nós cremos no Senhor e pomos em Deus a confiança, o negócio pega, irmãos, aleluia. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Vou acabar agora. O Zaqueu, ele por ser um publicano, irmãos, no capítulo 19 de Lucas, e versículo 8, quando ele diz que ele resolveu dar 4 vezes mais a quem tinha roubado, defraudado, o versículo 9 é o que ele diz aqui, ó. Olha o que Jesus expressa para ele. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Naquele momento ele torna-se filho de Abraão. Por quê, irmãos? Porque ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu o seu erro. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus chega assim: Senhor, eu errei. A gente não tem hombridade para pecar? Temos. Quando nós temos a hombridade para dizer assim: Senhor, eu reconheço que errei, o perdão chega. Quando tu e eu pecamos e falamos: Senhor, pequei. Porque lá em cima não tem certinho. Aqui eu te engano, você pode me enganar e está tudo beleza. Mas quando é no divino, não. Irmão, quando você chega assim: eu estou aqui na tua presença, um pobre miserável pecador, errei. Maravilha, irmãos. A misericórdia de Deus alcança você. Mas aquele crente, irmãos, que ele erra, mas fica disfarçando, querendo pôr um pano de fundo ali, dizer que está tudo bem, mas não está tudo bem. A misericórdia não alcança. Mas quando tu e eu erramos, que nem Zaqueu errou e reconheceu, falou: Senhor Jesus, errei. 4 vezes mais daria a quem tem um defraudado. O jovem rico, o que ele fez? Virou as costas, ó. Caiu fora. O jovem rico é o símbolo de todo aquele que não quer nada com o Senhor, irmão. Quando a Ana falou para Eli, disse: Eli, o Senhor ouviu a minha oração, me deu um filho. Ela disse uma palavra para o sacerdote Eli, lá em 1 Samuel capítulo 1. Esse capítulo 1 todo ali, capítulo 2, capítulo 3, você vai achar. Ela disse assim uma palavra: e o meu filho ficará permanentemente na casa do Senhor. O menino Samuel é levado pequeno para a casa do Senhor. Você sabe que foi o retorno depois, irmão, daquele jovem, quando você entrega a tua família, o teu filho para o Senhor. Por que eu fico irado, chateado, meu cabelo se arrepia quando a radaça não canta? Porque eu gosto de ver ele envolvido na obra. Quando você, irmã, envolve seu filho na obra, e você diz assim: Senhor, está aqui meu filho. O Senhor te devolve ele 100 vezes mais melhor. 100 vezes mais melhor, irmão. Além do 100%. O jovem Samuel é levado para o templo do Senhor. O Senhor devolve Samuel depois, irmãos, o quê? O Senhor depois devolve Samuel com 3 funções: sacerdote, juiz e profeta. Uma honra sobre a sua vida tremenda. Quando nós deixamos: Senhor, cuida do meu filho é teu. Joga o teu filho na obra, irmão, que o Senhor vai te devolver 100 vezes mais melhor diante do Senhor, irmãos, aleluia. E depois tu honras, louvado o nome do Senhor. Em Oséias 4 e 6 está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, tem rejeitado o conhecimento, eu também, o Senhor, te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E eu, o Senhor, me esquecerei de teus filhos. Quando tu e eu se esquecemos do mandamento do Senhor, o Senhor esquece dos nossos filhos. E eu estava observando uma coisa na Bíblia hoje, irmãos. Quando o homem ia para a guerra, naquele tempo, no tempo de Israel, o que o pessoal fazia? O Senhor deixou uma lei em Israel. Já acabar agora, irmãos.
O Senhor deixou uma lei em Israel. Aqui nós estamos no acampamento do Senhor, irmãos. Esse acampamento aqui é do Senhor. É do Senhor. Quando Israel ia para a guerra, o soldado israelita não poderia fazer suas necessidades. Gabriel. O soldado israelita, irmãos, o soldado israelita não podia fazer suas necessidades no meio do acampamento. E se fizesse, tinha que enterrar. Amém, irmãos? Tinha que enterrar. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que o Senhor passeava no acampamento dos guerreiros. O Senhor passeava no acampamento dos soldados israelitas, irmãos. O Senhor passeia na vida do crente, irmãos, que dá lugar a Ele, irmãos. O Senhor passeia, irmão, na vida do crente que dá lugar ao Senhor, irmãos, aleluia. Irmãos, está parecendo um culto chato, mas você vai ver, irmãos. Irmãos, nos últimos dias, hoje aqui nós estamos na bênção. Vai chegar um dia que não vai ter mais nada disso, irmão. Por quê? O Espírito Santo vai subir, a terra vai virar uma balbúrdia. Uns se matando, devorando. A igreja, ó. E aqui muitos nunca acessam essa palavra aqui, ó. Que hoje muitos não dão valor. Muitos não dão valor. E alguns pastores estão tão preguiçosos que nem lê a Bíblia estão mais lendo, irmãos. E Deus vai cobrar. Porque quem é muito é dado, muito será cobrado, irmão. Irmão Obreiro, lê a palavra. Irmão Obreiro, lê a palavra. Porque quando vir o confronto, você tem o escudo da fé, que é a palavra. Você tem o escudo, como de lá em Efésios capítulo 6. É o escudo, irmão, é o escudo, aleluia. Jesus diz, Pedro é espada. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ela é o trigo, irmãos, aleluia. Fique de pé, eu vou orar para ir para casa. Ela é o trigo, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, meu nome de Jesus. Pode ligar essa aí, irmão Narcés. Fique de pé.